curioso, gente, para saber qual foi o estagiário que programou a camisa da seleção brasileira para ser vermelha. Eu creio que agora, eu acho que é um plano, né? É um plano. Os bolsonaristas, eu acredito que já estão aí revelando este plano. É que primeiro bota-se uma camisinha, né? Uma camisinha é ótimo. Uma camisa vermelha. Aí as crianças passam a usar a camisa da seleção vermelha. Aí com o tempo, as criancinhas, elas vão gostando do vermelho e além delas fazerem a operação trans, elas vão também fazendo uma operação para os olhinhos ficarem mais chineses. Aí elas vão aderindo ao comunismo internacional. Depois as criancinhas vão matando seus pais para acabar com a família e eis que o comunismo se instaura, né? Eu acredito que a essa altura do campeonato já tem vários bolsonaristas divulgando essa historieta que eu falei para vocês. E não está longe de acontecer, não. Não está longe. Os bolsonaristas chegam a um nível de idiotia tão grande que eles realmente tomaram esse assunto como um assunto político, no sentido de que o governo Lula estaria transformando as camisetas da seleção, as próximas camisas da seleção, em vermelho. Gente, olha, isso daí realmente chega aos níveis de... isso aí tem nada a ver com política, isso é um erro de marketing, até porque esses erros acabam acontecendo pelos acordos internacionais. A camisa da seleção vai estar ligada à Nike, né? Vai estar ligada à Nike. Aí começa a bobagem, né? Aí começa a bobagem, você começa a sofrer influência de gente que absolutamente não tem nada a ver com seleção brasileira, com Brasil, com futebol, e acha que a camisa da seleção é um negócio que pode ser trocado assim, né? Ao Deus dará, né? É o desconhecimento, é a tal história, né? É o tal do estagiário, o cara que bolou essa história é o tal do estagiário, é um tonto qualquer, né? Não tem nenhuma... Agora, é demais, né, gente? É um tonto qualquer, mas é um tonto mesmo, né? E eu queria saber como é que a CBF autorizou uma coisa dessas. E não tem nenhum... pode ser que surja daqui para frente, exatamente por conta desses acordos comerciais, alguém que faça uma besteira tão grande. Mas que é uma besteira muito grande para ser feita, no caso do Brasil, é uma camisa tão tradicional e tem tanto a ver com a bandeira brasileira, que você tem as cores amarela e azul. Poderia ter o verde. Poderia ser um uniforme branco com faixas da cor da bandeira. A última cor que não poderia ser é vermelho, porque não tem a ver com a bandeira brasileira nem com as cores nacionais. Então, dá margem para a gente mais tonta que o estagiário que fez isso acreditar que é uma influência política, né? Às vezes eu fico pensando que o cara que fez não é burro, ele é um grande de um gozador, né? Ele falou, eu vou fazer uma coisa para criar uma confusão desgraçada, né? E proporcionar uma melhoria, uma sobrevida ao Porta dos Fundos, aos humoristas, né? Para poder pegar esse assunto e levar adiante, porque é
um prato cheio para chamada piada pronta, né? A criançada é predisposta ao vermelho. A minha camiseta jamais será vermelha. A minha camisa jamais será vermelha. É a campanha, gente, de governadores. Governadores foram para a televisão com a camisa vermelha e amarela para mostrar isso, alimentando a burrice. A burrice. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quer dizer, o cara que quis fazer a brincadeira, se não foi burrice, foi brincadeira, o cara conseguiu. Ele falou: eu vou revoltar os bolsonaristas. Né? Acontece que revoltou todo mundo, porque ninguém, em sã consciência, imagina uma mudança desse tipo. Né? Mas eu vou realmente explicar para vocês o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu tem muito mais a ver com a perspectiva da direita do que da esquerda. Na verdade, a decisão foi uma decisão de uma companhia que representa o capitalismo. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu vou contar a história para vocês. Foi feito um acordo. A Nike vai patrocinar a seleção. A partir desse momento, a Nike, diferentemente das outras vezes, de outros patrocínios, a Nike se apoderou da decisão de fazer toda a trajetória da seleção brasileira. Onde vai comer, como é que vai fazer, o que vai vestir. Por quê? Porque a Nike, ela nunca perdeu nisso. Vocês sabem que ela é dona da marca Jordan. Então ela está acostumada a faturar milhões com imagens de jogadores, de seleções. E a decisão da camisa vermelha foi da Nike. E a Nike faz só 2 camisas. Ela não faz uma terceira. Porque muita gente poderia dizer, bom, então essa seria a terceira camisa da seleção. A Nike não faz 3 camisas para nenhuma seleção. Ela faz 2. E foi a Nike americana, com o conselho de marketing da Nike americana, que decidiu. E a CBF engoliu. Aí que está o problema. Aí que está o problema. É o fenômeno da globalização levado ao seu máximo. É o fenômeno do interesse do capital em crescer, levado ao seu máximo. Levado ao seu máximo por quê? Porque ele anula até mesmo as referências essenciais de cada local, e as pessoas que estão envolvidas para decidir isto acabam entrando em acordo não só por causa do dinheiro, mas por conta de que elas próprias já estão envolvidas nessa situação de tal ordem que o grau de cultura, de entendimento da vida delas já não está permeado por qualquer coisa que não seja a própria mentalidade da globalização. Então, à medida que você tem camisas que tem 200 marcas e você já não enxerga mais a marca do clube ou do país, então, dali para frente, por que tem que ser amarelo? A própria cor já se perdeu. Se você tem um jogador que ele próprio, no corpo, tem mais tatuagem do que músculo, a própria ideia de atleta já se perdeu. Porque o campo visual deixa de ser um campo de patrimônio local para ser um campo de patrimônio dado pelo marketing. Em outras palavras, dado pelo operador semiótico da situação. E quem é o operador semiótico da situação? Quem opera os símbolos dizendo tal símbolo vai para lá e tal símbolo vai para cá? O capital. O capital é o operador semiótico. É por isso que a gente deu o nome para essa situação de semiocapitalismo.
é quando o capital passa a ser o operador das imagens. Então, veja, se você tem uma tatuagem e ela dá dinheiro, se você tem duas e ela dá dinheiro, chega uma hora que o capital não sabe mais onde parar. E do mesmo jeito que ele não quer parar, ele também não para as tatuagens. Entendeu? E isso também aconteceu com as marcas nas camisas. Elas inflacionaram de imagem as camisas a ponto de você não ter mais nenhum apreço pelo clube, pelas cores, ou lá se sabe de que cor é. O capital não é humano, gente. Ele é uma força. Ele é uma força metafísica quase. O capital, o desejo dele de crescer, ele toma os homens como representante dele. Mas os homens não podem ter vontade própria para serem representantes dele. Então os homens vão se perdendo nas decisões que tomam a partir das decisões do capital. Até mesmo aqueles que foram criados ou educados para, fazer a criação artística das coisas, ou publicitária. E deu no que deu. A Nike ganha dinheiro na visibilidade do vermelho. Ela faz um estudo da visibilidade das cores e fala, não, vermelho é o que desponta. Ela faz um estudo de probabilidade. Quantas camisas vão ter vermelho o ano que vem em tal jogo? Ah, pouquíssimas. O Brasil é um país importante, tem que estar de vermelho. Nossa, é assim que se decide a partir de um algoritmo que cria a ideia de uma civilização imagética. Uma civilização imagética é criada através da ampliação da sensação. O mesmo esquema que eu falei para vocês do vídeo do Bolsonaro sobre imagens bizarras, funciona aqui. Se a imagem precisa ser mais bizarra para despertar não a sensibilidade, mas a sensação, porque é essa que está ligada à imagem, então isso vai ocorrer em todos os níveis. Todos os níveis vão se adaptando à possibilidade de atrair a sensação. E atraindo a sensação, que é o órgão de contato com a tela, atrai o tempo que você fica na tela. Se nós tivéssemos, no passado, o operador semiótico seria outro. Provavelmente, teríamos estudos sobre a cultura de cada local e as camisas representariam a cultura de cada local. Mas o operador não é mais cultural. O operador semiótico é o capital. E ele não tem absolutamente nenhuma vontade de desobedecer um algoritmo que diz que o vermelho vai fazer ele ganhar mais dinheiro. Que vai fazer com que ele cresça mais. Então aí é que entra o conceito de semiocapitalismo. Semiocapitalismo é o regime onde o capital é o operador semiótico. Ele que decide o que nós vamos ver, uma vez que a gente só vê imagens e não mais textos, não mais cultura. Então está explicado. Agora, a burrolândia dos bolsonaristas vão criar uma teoria da conspiração. E a burrolândia que pode sobrar na esquerda, vai endossar essa teoria da conspiração. É só isso. O problema todo, portanto, gente, está no âmbito de decisões que foram sendo tomadas cada dia mais ao sabor do capital. Chega uma hora que ele decide tudo. Ele passa a ser... E isso, gente, é uma coisa que qualquer leigo pode entender. Qualquer leigo pode entender. É que no âmbito do visual, no âmbito das imagens, entra um detalhe técnico. Qual? Entender que o mundo de hoje é um mundo onde as pessoas
aderiram às imagens porque a mídia se tornou imagética. E a mídia se tornou imagética porque esta forma favorece o capital como entidade universal. O capital financeiro é uma entidade universal, ele não passa mais pela terra. Então o capital financeiro vai dando as características para todas as produções humanas. Interessa para ele a única coisa que ele tem a fazer no mundo, que é crescer. É gozado como a mentalidade dos homens, mesmo os homens educados, mesmo os homens criativos, vai cedendo inconscientemente a esta linha do capital, né? Vai cedendo, porque veja, a Nike sabe perfeitamente, os caras que fizeram a camisa sabem perfeitamente, não está brincando a história do estagiário, né? Eles sabem perfeitamente qual é a cor do Brasil. A cor tradicional, a cor que mostra que é o Brasil. O problema é que eles não estão interessados no que é o Brasil. Eles estão interessados em quantos minutos você vai ficar preso na tela. E o algoritmo, a inteligência artificial está dizendo, vai ficar preso mais na tela se houver sinais vermelhos. É a transformação de todos nós em passarinho, né? Vou ver tal e tal cor e outra cor eu não vou enxergar. Então o importante é você clicar e ficar mais tempo. Ora, se eu clicar numa coisa azul eu fico mais tempo, ou se eu clicar numa coisa vermelha eu fico mais tempo? Ah, vermelho eu fico mais tempo. Então pronto. Está decidida qual cor. É o capitalismo de atenção. Se ficar mais tempo num site reverte em dinheiro, é este site. E este site de que cor? Vermelho. Ah, então é ele. É assim que é tomada a decisão no mundo mercadológico. No mundo mercadológico e imagético, claro. Então, reverter isso significa reverter o contrato com a Nike. O que eu não sei se a CBF tem esse poder a essa altura do campeonato. Bem, tem gente que não pegou o semicapitalismo. Tem gente que não pegou o semicapitalismo ainda, mesmo estando na esquerda reflexiva. E aí é capaz de não estar entendendo isso. A esquerda reflexiva não pode ser burra, gente. Esta parte aqui nossa, né, de 500 mil de pessoas, essa parte não pode ser burra. A outra esquerda, nós não. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Se você não está entendendo, então pega no livro, vai estudar, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão de sermos a parte inteligente do negócio. Aliás, é por isso que é preciso independência do canal. Tá? Porque a inteligência depende da independência. Se você não é independente, você vai no rolo compressor. Então é por isso que a gente pede o Pix. O Alpix. Alpix, você faz o Alpix, você tem R$5 para dar, você doa. Você vai perder esses R$5 em qualquer porcaria? Não. Põe num lugar útil. Aqui é um lugar útil para você pôr. Tem R$500, tem R$1.000, tem R$2.000, tem R$10, tenho R$15. Põe no canal. Por quê? Porque você faz o canal continuar funcionando. Aí você tem o quê? Você tem esta fala aqui, minha, né? Na direção de criar situações que a gente cria narrativas onde há o entendimento da situação que a gente está vivendo. Senão a gente sucumbe a essa bobagem que está aí, ó, disputa de governador segurando camiseta na mão, dizendo que é Lula que mandou pôr camiseta de vermelho. Não, entendeu? O cara não está entendendo nada. Quando na verdade o partido político que mandou pôr de vermelho é o partido político do capitalismo. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.